pra quem acha que Flórida é só parque e compra, vocês estão muito enganados. Fechei a porta, já era. Dando tchauzinho pra vocês, fala sério. Eita lasqueira! Olha onde a gente começa o nosso vídeo. Simplesmente dando uma spring. Essa aguazinha, aguazinha, não sei. Numa temperatura perfeita, 21 graus. Tipo, fresquinha, mas sem ser gelada. E estamos na cidade de Crystal River. Essa vai ser a primeira cidade do nosso roteiro diferente aqui na Flórida. E a gente vai passar por 3 cidades diferentes. Como você pode ver no mapa aqui, ó. A gente vai para Crystal River, Adventure Coast e depois Tampa Bay. Pra mostrar realmente lugares legais, assim, pra você curtir, relaxar no meio da sua loucura, né? Porque eu sei que tu vai querer ir pra parque, tu vai querer ir pra Orlando, e você vai ver que essas cidades daqui, elas ficam pertinho, menos de 2 horas de Orlando. Então vale muito a pena você vir pra cá, passar 2, 3 dias em cada uma, poder dar aquela relaxada, sair da rota comum, né, gente? Que vocês sabem que é o que eu gosto de mostrar aqui nesse canal. Logo aqui do lado do meu hotel tem essa spring chamada Hunter Spring Park, que é um lugar gratuito, cara, pra você curtir, tipo, do lado mesmo, 5 minutos do hotel. Tem até uma faixa de areia, olha. Quando você chega, tem estacionamentozão gratuito aqui. Ali lugar pra poder fazer piquenique, lanches e tal, a faixa de areia. E aí dá pra fazer caiaque, um monte de atividade. Vou chegar um pouquinho mais perto ali pra vocês verem. Imagine what we could do. Happy days be our guess. Happy days manifest. Let's stand together. Put a smile on our faces. Fill us up with your grace. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos prontos para o primeiro passeio que a gente está indo conhecer a parte mais importante daqui de Crystal River, que é para ver os peixes-bois. Eu já vou explicar um pouquinho mais como que funciona, mas é um passeio que você vai conhecer e nadar de pertinho com os peixes-bois no habitat natural deles. E aqui, ó, é onde você vai buscar a sua roupinha, porque você tem que colocar, ó, o wetsuit, que é essa roupinha daqui, que eu já tô pronta por causa da temperatura da água. Metadinha, né, querida? Porque tá muito calor aqui por enquanto. A temperatura da água são de 21 graus o ano inteiro. E agora, enquanto a gente não tá na temporada de verdade dos manatis, que são os peixes-bois, a gente faz o tour de manhã. Então, agora são 6h30 da manhã, que é o horário que a gente tem mais facilidade de encontrar os peixes-bois residentes aqui em Crystal River. E essa daqui é a empresa que a gente vai fazer os passeios. A gente não, no caso, tô sozinha. Que eu vou fazer o passeio e ela fica aqui dentro do próprio hotel, dentro do próprio Best Western. O melhor é chegar aqui no barco, conhecer o capitão e descobrir que eu vou sozinha. Vai ser basicamente um tour privado, gente. Ai, que chato. Eu, o capitão e os peixe-boi. Olha, nem saímos do barco ainda, já vimos uma tartaruguinha. Make us better. Dress us for all weather. A gente tá procurando ainda os peixe-boi, mas eu só queria dizer que, pra quem acha que Flórida é só parque e compra, vocês estão muito enganados. Eu nem achei o peixe-boi ainda, hein? Mas só esse visu aqui já, nossa, esquenta o coraçãozinho. Os peixes-bois, eles vêm pra cá, pra Crystal River, mais ou menos na temporada de novembro a março, quando você pode encontrar até 1000 peixes-bois aqui. Eles vêm pra cá por causa da questão do frio mesmo, porque como a temperatura da água aqui é constante, de 21 graus mais ou menos, eles precisam fugir do inverno, porque senão eles morrem. Não sei se vocês sabiam disso, mas os peixes-bois são puro músculo, menina. Eles não têm gordura no corpo. Eles podem ter de 0 a 3% de gordura só. Então eles claramente não conseguem se manter aquecidos. Então por isso que eles têm que vir pra cá. E Crystal River é tão famoso por esse tipo de encontro, né? Encontro especial. A gente ainda tá aqui caçando eles, porque como não é a temporada, fica um pouquinho mais difícil, mas a gente vai encontrar, eu tenho fé.
Foi difícil, gente. Eu já até consegui vir uns 3 assim no caminho, mas a visibilidade da água não tava boa. Eu vou tentar voltar num outro dia pra ver se a gente consegue real pegar umas imagens boas pra vocês verem. Aqui, pessoalmente, foi uma delícia, mas pra mostrar pra vocês não foi tão incrível assim. Ai, depois dessa busca toda, menina, dos peixes boi, eu vim comer finalmente porque eu tô morrendo de fome. Já são 11 horas da manhã, eu sei super cedo, a gente ficou na caça. Quando a gente tá realmente indo procurar animais do seu habitat natural, é isso. A gente tá disposto a encontrar ou não. Ou, na verdade, eu encontrei, né? Mas a visibilidade não tava legal pra mostrar pra vocês. Mas tô feliz porque eu consegui ver eles bem de pertinho. E agora, vamos comer porque a fome tá braba. Na verdade, eu vou comer como se fosse um brunch mesmo, tá vendo? Porque eles têm opções de saladas, opções de sanduíche e também cafés, ó. Aqui os preços pra vocês darem uma olhada e vários bolos. Ai, quero experimentar. Coração, como se fosse uma pastinha de ovos, ó. Muito bom. Meu Deus, gente. Eu pedi a Kilame Pie, que é uma torta muito famosa aqui na Flórida. Olha o tamanho desse negócio, Jesus do céu. Eu vou deixar isso pra trás, não vou mesmo, que eu não sou besta nem nada, ó. Pedi uma caixa e vou levar pro hotel. Que uma hora vai me dar fome. Ai, gente, fazer isso com uma mão nunca faço. E eu vou comer essa delícia. Eu, hein? There's nothing more ahead. The hills they seem all green. E logo aqui na frente, ó, tinha o meu brunch. E depois aqui, próxima aventura. Aqui é uma lojinha que dá pra você alugar ou stand-up paddle ou então caiaque, pra poder ir lá nas Springs e caiacar lá do lado delas, pra ver se a gente consegue achar novamente os peixes boi. Ai, gente, lá vou eu sozinha no meu caiaque. Diego, meu filho, cadê você que tá sem visto, não veio nessa viagem comigo? Sério, vamos lá, agora eu vou entrar pra poder chegar lá nas Springs. Eu tô passando assim por aquela situação diferente, né, de viagem, porque eu tô acostumada a viajar sozinha, mas tem certas coisas que eu nunca fiz sozinha, tipo um caiaque, sabe? Ai, gente, que loucura. Sempre bom, né, abrir os horizontes assim. And every time I see it clearer, it begins to fade away. It's like I'm stuck here in the middle of what's going on around. Gente, essa aqui é uma parte que, ó, é mega apertadinha a passagem. Só os caiaques conseguem entrar, ó. Tô vendo a Spring ali como que a água é mega azul. E agora eu vim curtir um jantarzinho com vista pra curtir o pôr do sol. Um early dinner, como eles chamam aqui. E vocês não têm noção como que isso aqui tá delicioso. Extremamente recheado, muita lagosta. E assim, tem muita gente que acha que vai vir para os Estados Unidos só vai comer mal, né? Vai comer porcaria. Tem muita opção maravilhosa, ainda mais dependendo da cidade que você for. Se eu for pra cidade portuária, igual aqui, Crystal River, cara, os peixes, os frutos do mar que eu tô comendo aqui, assim, sensacionais. Não tô nem pedindo outra coisa, eu tô indo só de peixe, lagosta, camarão, só isso que eu quero aqui, eu, hein? Bom dia, mais um dia incrível aqui em Crystal River. E hoje eu saí pra tomar café aqui numa vilinha histórica que existe aqui na cidade. Olha que fofura que são as decorações das casas. E aí eu vim aqui tomar café da manhã num restaurante local, sabe? Pra poder fugir um pouco dessa americanizada de ficar indo só no Denny's e outros restaurantes de rede, que eu sou apaixonada, que inclusive eu gosto muito, tá? Quero deixar bem claro. Mas eu acho que a gente precisa incentivar também o turismo em restaurantes de donos locais, né? Pequenos, small business, pequenos empresários. Olha, tudo é muito fofo e eu vou nesse daqui, olha. Cattle Dog, que inclusive já estou com café na mão, né? Já me entreguei.
said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Olha que linda, gente. Agora eu vim fazer um passeio numa cidade chamada Inverness, que faz parte, tipo, meio que do mesmo condado daqui de Crystal River, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Mas é como se fosse um complexo de várias cidadezinhas que se juntassem para ter, tipo, uma mesma administração. E aqui eu tô num parque chamado Wallace Brooks, que é um parquezinho, tipo, pra você caminhar, sabe, fazer exercício físico, entrar um pouco mais na natureza e sair um pouquinho da loucura da cidade. You back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up. Aí eu não arranjei um lugar de cerveja artesanal local pra levar vocês não, né? Olha só que irado! E a comida deles aqui é uma comida tipo típica coreana, porque os donos são coreanos, mas eles mesmos fabricam as cervejas aqui completamente artesanais. Strange brew is what we're used to. Get high all life, that's me and you. E o hotel que eu tô hospedada aqui em Crystal River é o Best Western, que tem quartos imensos, uma vista irada daqui da Bahia, e o link pra você reservar tá aqui na descrição desse vídeo. Agarrada no arboço, gente, não passeio de barco. Pra ver o quê? Jacaré! Pra finalizar minha última noite aqui em Crystal River, eu vim jantar aqui nesse restaurante chamado Catch 22, que promete ter um menu variadaço, assim, de um chefe renomado lá de Miami, que veio abrir o próprio restaurante dele aqui. Eles têm uma lista de vinho bem grande, tá vendo? E tem vários também servidos pela taça, que são esses primeiros preços aqui, ó. Então, por exemplo, esse daqui, 7, se você quiser uma taça, 30 se você quiser a garrafa inteira. Eu pedi aqui a entrada, que foi sugestão da atendente, ela falou que isso aqui é um escargot com blue cheese, e eu fiquei bem curiosa. Ela falou que não gosta de escargot e nem de blue cheese, no caso, eu não gosto de escargot muito, mas blue cheese eu adoro. E ela disse que ela amava mesmo assim, então vamos ver. Quase não sobrou pra mostrar, olha aqui. Muito bom. O escargot tá cozidinho. Nossa, maravilhoso. Gente, se isso estiver tão gostoso quanto tá bonito, eu vou te falar, hein. Olha isso aqui. Agora é bom dia oficial. Eu tô no meu próximo destino, que é uma região chamada Adventure Coast, que também reúne várias cidades diferentes. E a mais famosa chamada Wikiwatch. É um nome difícil, coloca aqui na tela, Aline, como que se escreve esse nome. Que é uma cidade muito conhecida por sereias. Sim. A gente vai chegar lá, eu vou explicar o porquê isso no futuro. Só que agora, nesse segundo, eu tô aqui na cidade de Brooksville, num bairrozinho, olha que fofura, extremamente charmoso, um bairrozinho histórico, que eu vou fazer um walking tour, tipo, guiado, com um mapinha, guiado por mim mesma, no caso, tá? Pra poder conhecer as lojinhas e as casas históricas daqui, que tem mais de 100 anos de construção. É isso aí, menina, eu tô aqui pra provar que essa Flórida, que esses Estados Unidos não tem só coisa montada e grandona, não. E a gente tem sim muita coisa histórica escondida, que você nunca tinha ouvido falar, mas eu venho aqui o quê? Te mostrar coisas diferentes dentro das viagens mais comuns. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart. Chora da construção dessa prefeitura! Que coisa mais linda! Tô apaixonada, deixa eu chegar perto. From the afterglow, will you carry me like I am holy? Seríssimo,
péssima. Eu tô vivendo uma história de amor com essa prefeitura. Construção de 1913, gente. 1913. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Olha só, tanto aqui, Wiki-Watch, Brooksville, e lá em Crystal River, você encontra muito desses estacionamentos públicos, ó, tá vendo? Public parking. Então é bem fácil parar na rua, porque por serem cidades menores, olha, as ruas são muito mais estreitinhas. Então não é aquela coisa, né, que a gente tá acostumado em Orlando, que tem um monte de estacionamento gigantão, qualquer lugar que você vai. Não, aqui nem todos os restaurantes e lojas vão ter estacionamentos. Mas você encontra os estacionamentos, é uma coisa mais parecida com o que a gente vê no Brasil, né? Fica tranquilo que dá pra parar e você não precisa pagar por isso. Tô chocada como eu tô vendo bicho nessa Flórida. De verdade. Calanguinho, esquilo, borboleta, tudo quanto é tipo de bichinho, de animalzinho assim, eu tô encontrando por tudo quanto é lado aqui pelas ruas. Agora me disse, não parece que a gente tá dentro de um filme americano? Olha só, com as caixinhas de correio que você levanta e abaixa. Isso aqui você levanta e abaixa quando tem ou não tem carta, entendeu? O carteiro coloca aqui, ele levanta a bandeirinha pra saber que o carteiro passou. I look for the things I don't know. Ah não, olha os carros parados aqui na porta da casinha. Não, gente, isso é montado. Eu tô andando no passeio do cenário da Warner, de algum filme, e não me contaram. Disseram que era um passeio histórico numa cidade normal. Gente, isso é real, isso é a casa de alguém com o carro de alguém. Show me where the ending goes. Honestly don't. Olha lá, eu andando dou de cara com a danada, pra não dizer que eu não achei. Mais uma sereiazinha aqui. Gente, as crianças ficam loucas com essa brincadeira. Elas são bem pequenininhas. Sabe o que essa cidade está me lembrando? St. Augustine. Se você não conhece, essa é a cidade mais antiga dos Estados Unidos, que também fica aqui na Flórida. Não tem vídeo aqui no canal, porque não existia canal na época que eu fui pra lá, mas tem destaques no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, menina, eu vou até parar pra fazer a minha divulgação aqui. Você vai lá me seguir agora, que tem destaque de viagens antigas, que eu já fiz antes, né, daqui do YouTube. E também muitas dicas de fotos, pose diferentes pra vocês fazerem durante as viagens de vocês. E claro, dia a dia, né? Dia a dia da viagem, um backstage que não dá pra mostrar tudo aqui. Esse parque é muito famoso aqui, o nome dele é Wiki-Watch, é um nome difícil, então vamos escrever aqui na tela, tá? Ele é muito famoso não só porque, né, acho que eu não preciso explicar, simplesmente essa água maravilhosa que a galera vem curtir aqui, uma água natural, mas porque ele foi um dos primeiros, se não o primeiro parque temático da Flórida. Ele nasceu em 1947, nasceu, né? Não foi criado e construído não, ele nasceu mesmo. Ele foi construído em 1947, muito antes ainda da Disney existir, tá? A Disney chegou na época do início dos anos 70. Então, assim, isso daqui era o que bombava na Flórida. Olha que loucura. E ele tá de pé até hoje, é um dos parques mais antigos que existe aqui na Flórida, quiçá nos Estados Unidos, menina. E uma das coisas que a gente vai ver é um show de sereias. Óbvio que as sereias vão estar aqui e elas vão nadar na água natural. Só que olha que loucura. Elas não estão numa piscina, elas vão nadar na spring natural. E vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é a parte do teatro, ó, que é submerso na água. E nós vamos estar lá embaixo com um vidro, vendo as sereias nadando aqui na parte natural. Olha aqui a foto de algumas das artistas sereias que performam aqui, ó. Olha que lindas. Olha aqui a parte de dentro do teatro que eu falei pra vocês, ó. Aqui é onde a gente vai ver. A gente tava bem ali do lado de fora, tá vendo? Gente, você é louco, vocês sabem como é o meu fôlego. Tudo bem que elas tinham um negócio de respirar, mas mesmo assim, elas dançam, cantam, ficam de olho aberto o tempo inteiro. Eu tô muito chocada, isso é muito difícil. Em 30 minutos do show, elas não subiram nem um momento. E é óbvio que eu trouxe uma sereia aqui pra vocês conhecerem de pertinho, gente. Uma das famosas sereias de Wiki-Watch. Veio aqui só pra prestigiar esse canal. Então eu acho que você tem que pegar seu dedo aqui, ó,
apertar o joinha, se inscrever aqui no canal, porque não é sempre tu tem uma sereia aqui, ó, dando tchauzinho pra vocês, fala sério. Hello, Brasil! Depois, quando termina aqui, as crianças podem vir dar beijo e tirar foto com ela. E agora eu vou almoçar num restaurante simplesmente que foi construído pela primeira mulher prefeita da Flórida, cara. Imagina a empolgação que eu tô pra conhecer esse lugar, porque isso aqui é feminismo, menina. Isso aqui a gente dá valor à construção da mulher. E aqui em Adventure Coast eu vou ficar aqui no hotel chamado Captain's House, que é uma propriedade familiar. Eu adoro isso, que assim que eu cheguei os donos me receberam. Então traz uma leveza diferente pra viagem, sabe? Parece que você tá, tipo, na casa de amigos, assim. Até a própria decoração é uma decoração não padronizada de hotéis, sabe? Uma coisa mais individualizada. I would be up waiting for you if you had to leave. Lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Bom dia, guerreiros. Já estamos aqui acordados às 8 da manhã, já de frente pro caiaque, menina. Porque nós vamos fazer um caiaque agora. Porque eu tô nesse negócio de caiaque, né? Comecei com esse negócio de caiaque, agora eu quero caiacar em tudo quanto é lugar que eu venho aqui na Flórida. E a gente vai de novo para Springs Lindas, só que dessa vez com um caiaque transparente no fundo. Segura isso, segura essas imagens. Without water. Gente, olha isso, vocês têm noção? Olha aqui, ai meu Deus, meu caiaque tá chegando muito perto do peixe-boi, cara, pelo amor de Deus. Gente, olha aqui, olha o peixe-boi aqui, tipo, tá passando embaixo do meu caiaque. Ela é perfeita. Get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Gente, não tem condição. Não tem condição com esses Estados Unidos. Olha isso, gente. O tamanho desse negócio. Olha aqui, que lindo que é. A parte do jardim daqui do restaurante que eu tô vindo tomar café todos os dias, o Silver Dolphin, ó. E as mesinhas são todas privadas, tá vendo? Ai, eu tô amando muito, gente, vocês não têm noção. A vibe aqui é muito gostosa. As pessoas são muito, muito simpáticas. Eu acho, assim, que tá sendo a cidade que eu mais tô gostando, tipo, de todas que eu já visitei na Flórida. E olha que eu já rodei aqui, né, menina? Mas eu digo assim, minha cidade preferida é Santiago, sim, vocês sabem. Só que aqui a vibe das pessoas tá me encantando muito. Então, Adventure Coast, Wiki Watch, vocês ganharam meu coração. E agora eu vou trazer a felicidade dos meus seguidores homens, porque eu fiquei sabendo que eu tenho homem pra caramba me seguindo aqui, menina. Fui ver que quase 60% de vocês são meninos. Então a gente veio aqui agora conhecer um lugar chamado Leadfoot, que ele é especializado em carros. E eles fazem transmissão de carro. E tu tem a oportunidade de dirigir, menina, e fazer tipo aqueles drift louco. Vão me botar pra fazer isso? Ai, Deus. Tô com medo. Então vamos lá que eu faço com vocês. Olha só que legal, eles até faziam as transmissões de todas as réplicas dos carros do Batman. Eram feitas aqui. Ganhei até um boné pra trocar, ó. Agora eu vou conseguir pilotar, vocês vão ver. Tudo só por causa do boné. Esse é o carrinho mais lento que vocês vão me ver sentada hoje. Ai, quero ficar nesse carrinho de golfe, gente. Eu tô sentindo que eu vou virar esse carro. Quem é louco de me deixar dirigir um negócio de drift? Ele! Ai, meu Deus, o homem ligou o carro e a gente não tem nem ninguém dentro do carro. Ai, gente, eu tô
agora, ele tá me assustando. Já era, agora fechei a porta, já era. Ai, meu Deus. Então eu tô dentro de um Dodge Hellcat. Já gostei, porque tem gato no meio. E olha só o poder do bicho. Olha, 700 cavalos de potência. Não faço ideia se isso é muito ou não. Deve ser muito, porque vocês ouviram o barulho que ele faz. Ai, meu Deus. Da minha cara. Eu cheguei a dar uma choradinha. But that was cool. Yeah, Can I do it again? Yeah. Sério, isso foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz na vida. Muito legal, muito legal. Aí eu perguntei, posso eu fazer também o negócio? Aí ele disse, pode, mas eu vou te dar um carrinho menor. Olha só, gente, o que ele trouxe pra mim? Que sacanagem. Só porque eu tenho 1,57 m, eu acho isso bullying. Por que eu faça isso nesse carrinho? Eu vou virar, gente. É óbvio que eu vou virar lá. É óbvio. Quero comentários aqui embaixo dizendo quem acha que eu vou virar. Ah, reclamei aí e arranjaram um maiorzinho. Ó, sacanagem com a minha pessoa. Ai, só eu que não vou ter coragem. Eu tô apavorada, gente. Morrendo de medo. Sim, menina. Eu saí dos carros loucos daqui da Flórida. E já estou num barquinho, olha, fazendo um passeio de pôr do sol. Curtindo um jantarzinho pra poder ver essa vista maravilhosa. Um passeiozinho bem leve. Ideal para família ou casais, assim, que querem uma noite tranquila e poder ficar dentro do ar-condicionado e curtindo o pôr do sol. Esse daqui é o passeio para vocês. E meu último jantar aqui, gente, em Week Watch, vai ser nesse restaurante Chop Block Grill. Eu tô muito triste que eu tô indo embora. Tô indo pra próxima cidade, mas... é a vida, temos que seguir o roteiro, não é mesmo? Mas vamos comer, porque aqui é especializado em carne, comer aquele steak, como eles dizem, maravilhoso. Ó, vamos dar uma olhada no cardápio. Olha, aqui tem as entradas, eu pedi esse camarãozinho aqui por $9. O cardápio deles é bem grandão, tem opção vegetariana, mas óbvio que aqui as especialidades são carnes. Então, ó, eu tô achando que eu vou pedir esse daqui, esse sirloin, $16, e ele vem com um acompanhamento mais salada. Então, eu achei o preço bem bom. Vamos ver o tamanho dos pratos, né? Mas tem de tudo, ó. Tem frutos do mar, tem pasta, olha, que eu achei legal também que eles fazem meia porção, porque, como eu falei pra vocês, tudo aqui nos Estados Unidos é imenso, menina, né? Aquela comida toda. E às vezes você tá sozinha que nem eu, e aí, pô, você não quer levar embora e deixar de desperdiçar comida, né? Então eu achei legal esse negócio da meia porção. Toda a minha viagem aqui da Flórida, eu estou fazendo de carro alugado, obviamente, road trip, né, gente? Passando por várias cidades diferentes. E eu escolhi uma empresa de brasileiros para alugar em Orlando, porque fica muito mais fácil para vocês conseguirem se comunicar, né? Falando a mesma língua, para poder entender direitinho tudo que vocês precisam saber sobre o aluguel, sobre a locação, tirar dúvidas sobre direção, se vocês quiserem também. E a empresa se chama Onyx. Indico bastante os carros novinhos, eu peguei um carro super econômico com eles. Então eu vou colocar aqui o link na descrição para vocês poderem entrar em contato também. Chegamos aqui em Tampa Bay, agora vamos explorar 3 dias essa cidade grande, né? Uma cidade diferente do que a gente estava vendo aqui antes. E a gente já chegou direto no restaurante mais antigo da Flórida, esse daqui atrás se chama Columbia. Já falo logo que não esperava essa vibe árabe. Olha a pegada árabe do negócio, tô curiosa.
Descemos nessa linda Tampa aqui em Downtown, gente, na frente do rio da cidade. Prontíssimos para o quê? Fazer sup! Sim, eu tô muito aquática nesse vídeo. Vocês nunca viram a Thaís tão aquática nesse YouTube? E aprendi, no caso, a fazer de verdade, porque eu achava que eu sabia, mas não, tava fazendo errado. Eles me ensinaram a fazer de verdade aqui. Agora a gente vai comer aqui nesse High Public Market. Olha o Joey aqui, ó. Esse aqui é um lugar cheio de food truckzinho que fica bem... Olha ele apresentando. Eu contratei esse modelo aqui pra apresentar pra vocês. O lugar onde é cheio de food truckzinha e é bem ali na frente onde a gente estava fazendo stand-up paddle. Então já troquei minha roupinha, temos banheiro, já tá tudo programado, menina. Pra você passar seu dia e não precisar se deslocar muito. Olha que legal, gente. Isso aqui era um galpão abandonado, cara, que eles simplesmente transformaram num lugar cheio de lojinha, cheio de restaurante, na verdade. E óbvio que eu pedi o meu aqui no Bentô, comida asiática, vocês sabem que é comigo mesmo. Ai, que delicinha, almocei, tô fazendo tudo aqui do lado do Riverwalk, gente, que é essa região, né, do lado do rio que você pode caminhar. Então eu já fiz o stand-up paddle aqui, já almocei ali na frente, no antigo galpão, incrível. E agora eu vou fazer uma caminhada até chegar no Museu de Arte Moderna daqui. Ai, ligeirinho na comidinha. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. Ó, e se você não quiser andar, você também pode pegar esses táxis, sabe? Esses taxizinhos da água, que leva você para várias regiões diferentes e você pode ir parando e saltando. Pessoal que faz muito exercício, eu prefiro tipo 1000 vezes caminhar do que pegar o barquinho aquático. Mas é bom você saber que tem opção, né? Ai, que passeio delícia, gente. Tô amando. E a minha ideia toda aqui nesse vídeo é mostrar pra vocês que vocês conseguem fazer um mix legal, sabe? Entre ir pra Orlando, curtir parque, abraçar o Mickey e poder tirar uns 2 dias e vir pra uma cidade dessa, sabe? Ou vai pra Tampa, ou vai curtir Springs lá em Crystal River, Wiki Watch e poder fazer um negócio diferente, ter contato com a natureza, relaxar as pernas, de andar o dia inteiro no parque. E óbvio, né, poder conhecer mais profundamente um pouquinho mais do estado que a gente ama tanto. Por que não explorar mais? Aqui tem muita coisa. E aqui em Tampa Bay, o hotel que eu tô hospedada aqui no meu roteiro na Flórida se chama Aloft. E ele fica aqui em Midtown, todo moderninho, gente. Que gracinha, dá uma olhada. Olha que coisa maravilhosa. Esse daqui é o restaurante e o rooftop daqui do hotel, chamado Sal e Mar, que nesse momento é o rooftop mais badalado aqui de Tampa. Lost road, crossroad, ocean and sky. So searching, soul hurting, fire and ice. Raindrops, teardrops, a good old cry. Cara, olha como que é maravilhoso esse lugar, cara. Eu fico aqui no rooftop do hotel. Eu vou vir aqui jantar, até a piscininha. E a decoração, gente, é maravilhosa. E a vista, ó, vamos ali que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu nunca imaginei que Tampa tivesse tanta coisa verde. Parece um Central Park, olha. Verdezão. E lá o skyline de Tampa, que é lá em Downtown. You walked this road before. Olha aqui, gente, isso daqui é a região daqui de Midtown, onde está o nosso hotel. E aqui, ó, como vocês podem ver, é uma região que tá crescendo pra caramba. Olha ali, tipo, os tapumes, que vai abrir um monte de coisa nova. Então isso daqui vai virar uma região, assim, bombadaça.
bombadaça aqui em Tampa. E é uma região muito central, porque, né, no caso o nome é Midtown. A gente, tipo, tudo ficou a 10 minutos, 8 minutos. Todos os lugares que a gente foi era assim a distância daqui do hotel. E como a boca foi feita pra comer, a gente chegou agora aqui num shopping chamado Bay Street. Lindo, gente. Como eu tô impressionada com Tampa, sério. Cheio de restaurante, cheio de loja maneira. Olha só que lindo. As entradinhas, os preços pra vocês verem, uma média de 10, 12 dólares. Gostei de todas, tá? Fui com a cara de todas, então qualquer um que a galera pedir aqui eu vou estar feliz. E aqui os pratos principais, ó, 17, 25, depende do qual prato. Eu vou pedir o polvo. Bom dia! Estamos o quê? Última manhã em Tampa, gente. A gente veio fazer o café da manhã dos campeões, que é domingão, domingueira. Então a gente veio aqui no Goody Goodies, que é um restaurante super famoso da época dos anos 20 e poucos, 1920 e poucos, que eu quero dizer. E a gente veio aqui experimentar, gente, essas delícias antigas de Tampa. Ai, que pequenininha! Até preparada, querida! Olha isso aqui, olha o tamanho dessa banheca. Olha o tamanho. Vai comer tudo! Também que eu vim de preto. Olha só, o que eu pedi. Pedi os ovinhos com a geminha mole do jeito que eu gosto. Esse ovo, inclusive, ele se chama Sunny Side Up. Aline, coloca aqui na tela pro pessoal entender como que eles querem ovinho de gema mole. Isso daqui é um negócio que se chama grits, que é uma parada muito famosa aqui, principalmente na Flórida. A galera gosta muito disso. E é como se fosse, é tipo uma canjica deles, que eles comem no café da manhã, tá vendo? Só que um pouco menos líquida, ela é um pouco mais sólida. Próximo atrativo, nós vamos fazer zipline, meninas. Zipline aqui em Tampa. A gente tá com a empresa Empower Adventures e vão ser 2 horas de passeio com vários ziplines, um atrás do outro. Tô muito empolgada, vocês sabem que eu amo isso, né? Já tô toda equipada, eles mandam você ir testando, ó. Faz um agachamento pra ver se não tá muito apertado na perna. Então vou ficar 2 horas agarrada com esse negócio. Pronta para o embarque. Essa menina que vos grava tá toda equipada. Calma aí, me dá isso aqui, ó. Toda equipada, só pra subir pra tirar uma foto, que está com cagaço. Eu vou só tirar uma foto, Brasil. Gente, mas eu juro que você não vai morrer. Não. Olha o medo. Não. Every time we're close, I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause tonight we have it all. 'Cause we're dancing as one. 'Cause we're dancing as one. 'Cause we're dancing as one. Tem até a toalhinha gelada agora pra refrescar. Cara, foi muito maneiro. E eu não esperava, tipo, aquelas partes ali que você tem que usar a sua habilidade pra poder andar. Foi ali que eu fiquei com medo real, porque o zipline é tranquilo, eu não tenho medo de altura. Então, assim, pra quem quer real se desafiar, sentir um negócio diferente, eu nunca senti isso, sério. Um medo bizarro. O lado bom é que agora eu sei que se um dia eu estiver solta na selva... Você vai sobreviver. Eu vou sobreviver, eu vou conseguir, entendeu? Vai sair uma adrenalina de dentro de mim que vai fazer eu ser sobrevivente. Depois de uma chuva de adrenalina, né, menina? Foi uma loucura aquele negócio do zipline. A gente chegou aqui num lugar muito legal, que é tipo como se fosse um food hall, só que é a céu aberto, olha, com vários restaurantezinhos. Você pode escolher sobre diversas gastronomias diferentes e a gente vai almoçar por aqui hoje. Baby, já se acabou. E aí a gente vai comer nesse restaurante daqui, esse Galito. E ele é o restaurante de um chefe renomadíssimo aqui em Tampa, que tem um restaurante com estrela Michelin. Então é uma opção mais barata, né? Uma opção acessível para você poder experimentar a gastronomia dele maravilhosa. Ó, tá vendo que barato? Cada taco sai por R$3,50 só. E o taco é grande, sabe? Cervejinha por 6. Solo tú y yo esta noche.
legal essa região, gente, amei. E aí logo aqui do lado de fora tem um signzinho de tampa pra quem gosta de tirar foto. Eu adoro, vou fazer a minha agora. Ai, gente, pra finalizar a noite aqui em Tampa, eu tô vindo aqui pro navio assombrado. Na verdade é um navio da Segunda Guerra Mundial, que durante o ano normalmente ele funciona como um museu e um memorial. Só que agora, nessa época de Halloween, eles estão transformando num navio assombrado. E a gente tá indo pra tomar susto e gritar. A gente gosta dessas coisas, né? Vai dar merda, vocês sabem que vai dar merda. Vocês estão ouvindo, né? Amiga, meu coração tá disparado. Vem. Vai. Ai, olha ali aquela pessoa. Meu Deus. Você sabe que vai sair de algum lugar, mano. Eu tô... Meu Deus! Eu sobrevivi? Eu virei um fantasma? Eu tô viva? Eu tô viva? Super. Gente, amei muito, foi muito legal. É mais ou menos assim, uns 30 minutos de rolê e custa de 20 a 30 dólares dependendo da noite. Rola de fim de semana, Halloween também. Muito maneiro, né, amiga? Muito, A eu gente amei. gritou e riu muito. Bom. E pra quem tá procurando dica de onde se hospedar aqui em Orlando, dessa vez eu tô no Lake Buena Vista Resort, que tem quartos, não, praticamente apartamentos imensos, perfeitos para famílias. Dá uma olhada só. Os valores variam de acordo com a época do ano, óbvio, mas a média de preço fica entre 180 dólares, acomodando até 6 pessoas no mesmo quarto. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para poder fazer a reserva e, claro, ajudando aqui o canal, né? Sempre quando vocês usam o nosso link. And I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, desse roteiro diferente aqui na Flórida, para vocês conhecerem, que vocês tenham curtido essas outras cidadezinhas ali perto de Orlando, para saber o que dá para você combinar com a sua viagem de parques, a sua tão sonhada viagem de parques, mas também, né, poder fazer um roteiro um pouquinho diferente, conhecer umas paisagens bonitas na Flórida que não tá faltando, né? Essa Flórida é linda e maravilhosa. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Fui!